Temos aqui ao todo 15 pessoas participando, mas a minha participação, sejam todos bem-vindos. Nós faremos a chamada. Eu pedi aqui para o Alisson, que foi o primeiro a colocar aqui o nome. O Alisson tem que colocar de novo, tá bom? Só quem estiver gravando aqui, não fique gravado o chat de vocês. Então, começa de novo aqui o Alisson. Pode colocar o seu nome na palavra presente, assim por diante os outros. Aula de número 55, introdução à lógica, matemática, conjunção e disjunção. Nessa aula 55, nós vamos tratar sobre esses dois assuntos e também falaremos sobre a aula 56. Isabelle, seja bem-vinda. Bom dia. Então, vimos nas aulas anteriores algumas coisas sobre negação, sobre disjunção, e também falamos, na aula anterior, algumas coisas sobre a tabela verdade, certo? Então, a gente tratou ali de negação, a gente tratou ali de bicondicional, que é o se, somente se, e nós tratamos ali também naquele dia, na aula passada, sobre o se então, certo? Então, a gente está falando sobre lógica argumentativa, é um conteúdo que cai relativamente várias vezes, e aí na lógica argumentativa você tem certas formas de colocar a negação e certas formas de colocar afirmação, certo? Sempre relacionando P e Q. Tá? Então, na lógica, sempre tem que relacionar esse valor P e esse valor Q, certo? Quando o professor trouxe para vocês aqueles elementos de lógica, ou seja, aquela pequena introdução ali a respeito de lógica, nós colocamos ali, apresentamos pelo menos três partes fundamentais da lógica matemática. Deixa o professor colocar aqui. Então, na lógica matemática, nós temos, relembrando, se você não assistiu a aula anterior, é importante que você assista aqui. Nós temos duas frases, a frase P e a frase Q, e tem os conectivos. Esse conectivo aqui é chamado conectivo E, tá? Conjunção. Esse conectivo aqui é chamado de conectivo OU. Esse conectivo aqui é se, então. E esse conectivo aqui é o tal do bicondicional, que é o se, somente se. Se, somente se. Tá? Pode ser duas frases quaisquer, não precisa necessariamente ter lógica, tá? Porque aqui nós estamos tratando de argumentação. Rian, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos. Não esqueça de colocar o nome e a palavra presente aqui no chat. Tá bom? A Júlia também seja bem-vinda. Ok. Então, algumas coisas sobre lógica argumentativa, essa parte da introdução da lógica argumentativa, que o seu livro está trazendo aqui. Então, a primeira coisa principal que aparece aqui para a gente nessa nossa aula diz respeito exatamente da ideia de negação, certo? Então, nós falamos sobre a conjunção P e Q, tá?
Nós vamos construir ela. Conjunção P e Q. Só um minuto, tem me chamando aqui. Fernanda, bom dia, seja bem-vindo. A nossa conjunção P e Q, ambas as proposições têm que ser verdadeiras para ser verdadeira. Então, E é chamado de conjunção porque ele estabelece isso, certo? Então, nos casos seguintes, todos os resultados de P e Q serão falsos, tá? Por isso, já dá trazendo já algumas ideias das nossas frases. Então, vamos colocar aqui que temos duas frases. Vou colocar aqui, Maria vai ao mercado. Maria vai ao mercado. E vamos colocar que esse aqui é nosso P, certo? Esse aqui é nosso P. E vamos colocar que o nosso Q na lógica argumentativa é Paulo vai à oficina. A única forma que vai funcionar isso daqui, certo? A única forma que vai funcionar isso aqui é se eu colocar da seguinte forma. Maria vai ao mercado. A conjunção, que é o e Paulo vai à oficina. Qualquer outra das conjunções, ou seja, negando a primeira ou negando a segunda, vai ser falso. Porque o e, ele é uma conjunção, certo? É uma conjunção. E a conjunção, ela é falseada pelo ou. A gente aprendeu isso na semana passada. Tá? Ou um ou outro, ela é falsa. Tá bom? Então, Maria não vai ao mercado, ou Paulo não vai na oficina. Pode ser assim? Tá? Então, para deixar falso daqui, Maria, ó, vou deixar essa frase aqui toda falsa. Então, para que ela fique falsa, deixa eu colocar aqui de lápis. Maria não vai ao mercado. Ou Paulo não vai à oficina. E é dessa forma que vai aparecer para você a negação de uma frase. Observe aqui como que é a nossa tabela verdade. Nossa tabela em relação ao E, nossa tabela em relação à conjunção E, é da seguinte forma. Em relação a P e em relação a Q, nós temos verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. O resultado de P e Q, tá? Resultado de P e Q, então esse símbolo aqui significa o E, P e Q, tá bom? O resultado dele é esse primeiro é verdadeiro, esse segundo é falso, esse terceiro é falso, esse quarto é falso. Então, a partir que você pode falsear uma dessas, essa frase inteira com E, é ou Paulo não indo, ou Maria não indo.
ou ambos não indo, certo? Então, por isso que a parte de deixar falso uma frase, ela é essa parte ou que está aparecendo aqui, tá? Isso é muito importante na lógica, tá? Se você pegar essa linha de raciocínio, eu tenho certeza que você vai acertar várias questões, tá bom? Continuando ainda aqui na lógica argumentativa, nós vamos falar também hoje sobre a disjunção. Deixa eu colocar aqui para você. Tá? Então, esse aqui foi o primeiro exemplo, conjunção, que é o nosso e a disjunção é o nosso ou. Tá? Deixa eu colocar aqui embaixo. Disjunção é o ou. Pronto. Então, tá aqui. Nossa disjunção, chamando. Manuela, seja bem-vinda, bom dia. Não esqueça de colocar o nome de vocês, a palavra presente aqui no chat. Sejam todos bem-vindos. Então, aqui na lógica argumentativa, quando nós estamos tratando sobre disjunção, que é o nosso ou, nós vamos também chegar à mesma ideia que o professor estava colocando ali anteriormente, certo? Então, bem, com bastante atenção, porque o ou, a parte que é falsa dele é apenas uma, certo? Você consegue falsear ele apenas de uma forma. Porque o ou, ele é ou um, ou outro, ou ambos, certo? Ou um, ou outro, ou ambos. Então, essa é a parte verdadeira do ou. Deixa o professor colocar aqui, então. Colocar a mesma frase ali, ó. Maria vai ao mercado e Paulo vai à oficina. Então, a frase P e Q, Maria vai ao mercado. Ou, deixa eu colocar disjunção de outra forma. Ou Paulo vai à oficina. Nesse caso aqui, essa primeira frase ela é verdadeira. Tá? Essa primeira frase aqui ela é verdadeira. Todas as outras que se seguem também são verdadeiras. Só tem uma frase que eu consigo colocar ela falsa. Tá? Só tem uma frase que eu consigo colocar ela falsa. Ela será falsa se eu negar tanto uma quanto a outra. Então, se eu negar assim, ó, Maria, vou colocar um não aqui de vermelho, não vai ao mercado. Conectivo para negação do ou tem que ser o e necessariamente, tá? E Paulo não vai à oficina. Nesse caso, estou trocando o não aqui também por um não vermelho. Ok? Então, Maria não vai ao mercado e Paulo não vai à oficina. Essa nossa frase é uma frase falsa, tá? Porque é a negação do ou. Esta aqui é a negação do ou. Tá? Negação
do ou. Então, só consigo negar o ou se for dessa forma. E aí você observa aqui a tabela verdade como que fica em relação ao ou. Então, nós temos duas frases, P e Q. Então, temos duas frases, a frase P e a frase Q. E temos P ou Q. Nesse caso aqui nós temos verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. Então, se é um ou outro, o primeiro é verdadeiro, o segundo é verdadeiro, porque é ou um ou outro. O terceiro também é verdadeiro. Agora, aqui no quarto, ele é falso. Ou seja, para você negar uma frase com o conectivo ou, que é chamada de disjunção, você vai ter que negar tanto P quanto Q ao mesmo tempo. Se é ao mesmo tempo, você usa o E, tá? Então, se for ao mesmo tempo, você usa o E. Então, o E é um conectivo que significa ao mesmo tempo. Tenho certeza que se você estiver anotando aí, fazendo as anotações necessárias a respeito da nossa aula, todas as questões de lógica você vai acertar, porque é isso aqui que cai para vocês, tá? É isso aqui que mais aparece aí para você. De lógica argumentativa. E ainda nós temos a parte da negação, como o professor já disse para vocês. Professor, Oi, pode falar, filha. fiquei confusa. Tipo assim, o ou e o e, os dois, se eu negar, vai dar falso. A frase vai ser falsa. Só que, tipo assim, no ou eu troco pelo e depois, na negação. No e eu vou trocar pelo ou? No E você troca pelo O, porque no E ela fica uma disjunção, porque no E ela é falsa onde? Ela é falsa se um deles for falso. Ó. Então aqui, Maria vai ao mercado e Paulo vai à oficina. Se você negar o primeiro ou negar o segundo, ela vai ser falsa. Olha aqui, ó. Tá, olha aqui onde está toda a parte falsa do conectivo E. Todas essas três aqui, ó. Aqui do Mas, tipo, conectivo E. a negação é ou e não e. Porque a parte falsa, ou o primeiro é falso, ou o segundo é falso. Ou ambos. Então, o ou significa ou um, ou outro, ou ambas. Vou escrever ambos aqui. Ambos. Como, como nós estamos aqui na lógica argumentativa, para negar, ou seja, a tabela verdade é do E, tabela verdade do E, para você negar o E, ou o segundo tem que ser falso, ou o primeiro tem que ser falso, ou ambos têm que ser falso. Tá? Então, a negativa do E é ou, e aí você nega o primeiro, nega o segundo. Tá? Porque isso acontece o quê? Maria não vai ao cinema ou Paulo não vai à oficina. Então, ou acontece uma coisa, ou acontece outra coisa, ou acontece ambas as coisas. E isso fica falso na tabela verdade do E. Agora, do ou, a única forma de deixar ela falsa, o ou, a única forma de deixar falsa é esse último jeito aqui, ó. Ó, na tabela do ou, só existe uma forma, porque é um ou outro, né? Então, verdadeiro, verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro com falso, eu também tenho um verdadeiro, então vai ser verdadeiro. Falso com verdadeiro, eu também tenho um verdadeiro, ou seja, que vai ser verdadeiro. E falso com falso deu falso. Então, para me negar, a única que dá para negar é exatamente essa última aqui. Mas tem que acontecer o primeiro e tem que acontecer o segundo, ao mesmo tempo. Se tem que acontecer ao mesmo tempo, então eu uso o E, porque o E acontece ao mesmo tempo, certo? Quer dizer, ao mesmo tempo. Então, fazendo isso que você falou aí, ó, a negação do ou
é o E. A negação do E é o OU, tá bom? Então, é muito importante vocês entenderem, aprenderem exatamente esse passo a passo aí. Beleza? Aí o professor vai continuar aqui algumas coisas ainda sobre a tabela verdade. Ele vai colocar aqui para a gente depois a tabelinha completa. Ver o que nós estávamos falando agora mesmo? Negação do E. Isto. E aí seu livro traz mais aqui algumas coisas ainda. Primeira coisa, mais alguma coisa que nosso livro traz aqui é o seguinte, a negação de P e Q. Ou a negação de P e a negação de Q. A negação de P e Q vai ficar falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ou seja, onde era falso vai ficar verdadeiro. Aqui nós temos a tabela P e Q, e aqui nós estamos negando P e Q. Agora, se você negar o P e negar o Q, vai dar o mesmo resultado. Tá? Se você negar um e negar o outro, vai dar o mesmo resultado. E é isso que a gente fez agora há pouco. Tá? Será que esses dois resultados aqui são iguais? Ó? Negando o P era verdadeiro, aqui ficou falso. O que era verdadeiro, aqui ficou falso. Então, eu neguei os dois. E falso com falso na tabela OU, olha aqui para você ver o conectivo. Ó. Esse conectivo aqui é o OU, e esse conectivo aqui é o E. Ou seja, a negação em relação a E sempre será o OU, ou um ou outro. Tá bom? Essa é a nossa tabelinha de negação em relação ao E. E aí, seu livro vai trazer ainda também a negação em relação ao OU. Vou colocar aqui do ladinho. Não P ou Q. Nesse caso, não P ou Q, como é ou, a gente nega o primeiro, nega o segundo, continua verdadeiro. Tá? E a negação do verdadeiro é falso, ou seja, se você negar o primeiro ou negar o segundo, tanto faz. Desde que você entenda que, no final das contas, quando você está fazendo a negação, você está usando o E como conectivo. Primeira frase negada, segunda frase negada, usei o E, botei falso aqui, ó. Tá? Então, é possível deixar falso com o conectivo E, dizer que é o nosso conectivo O. É possível deixar falso com o nosso conectivo E, qualquer uma dessas frases aqui, ó. Ou eu nego a primeira, ou eu nego a segunda, ou eu nego ambos com o nosso conectivo E. Tá? Beleza? Agora, com o conectivo OU, a única forma de ser falso é quando os dois são falsos. Tá? Então, isso aqui tudo está dentro da lógica argumentativa. E... Só um minutinho que eu vou chamando. Ana Luísa. Ana Luísa, seja bem-vinda. Bom dia. Eu fico feliz de todos vocês estarem aqui hoje. Eu acho que hoje nós temos sala cheia. É importante que vocês estejam todos. Aos que chegaram agora por último, não se esqueça de colocar aí o seu nome e a palavra presente no nosso chat. Ok, então revisando aqui o que nós temos até agora. Primeira coisa, nós temos nossa aula de hoje, que é a aula 55, que fala sobre conjunção e disjunção. Conjunção, nós tratamos sobre o conectivo E. O conectivo E, ele é uma condição das proposições serem verdadeiras, ou seja, ambas são verdadeiras.
Para me deixar elas falsas, ou a primeira é falsa, ou a segunda é falsa. Ou seja, eu coloco não na primeira e não na segunda. Então, ó, se Maria vai ao mercado e Paulo vai à oficina, então Maria não vai ao mercado ou Paulo não vai à oficina. Isso torna-se falso. Tá? Então, esse aqui é falso. O ou significa ou um, ou outro, ou ambos. É muito interessante isso aqui, tá? Eu estou explicando da forma mais simples possível para vocês. E aí, então esse aqui é o conectivo E. Observe que o único local onde o conectivo E é falso, né, ou é verdadeiro, é quando os dois são verdadeiros. Mas, quando você vai colocar falso no conectivo E, você usa o ou e não o E. Tá? Porque se o primeiro for falso, ou o segundo for falso, ou ambos for falso, tudo será falso. Ó. Essa parte aqui toda será falsa. Tá? Agora vamos à segunda proposição, que é o nosso ou. Usando a mesma estratégia, Maria vai ao mercado ou Paulo vai à oficina. Para você negar essa frase aqui, olhando aqui no ou, o ou, a única parte falsa é esse último aqui, ó. O único falso é esse último aqui, ó. Significa que para ser falso eu tenho que negar a primeira e negar a segunda. Então, por isso que a negação, ou seja, a parte que você pode deixar falsa, a frase com conectivo ou, a negação é negando a primeira, negando a segunda e colocando um conectivo e no meio deles, tá? O que acontece, vocês têm que acontecer ao mesmo tempo. Então, a única parte que eu consigo deixar falsa é exatamente quando eu utilizo o nosso conectivo e. E aí tem algumas tabelinhas aqui que eu apresentei no seu material, tá? Sobre equivalências de negação. Então, a equivalência do ou é o não ou e o não que. A equivalência do a equivalência do não P ou não que é o não P e não que, tá? Ou seja, eu coloco ali essa condição, tá bom? Eu vou convidar você a nós respondermos algumas questões aqui abaixo e nós já vamos para a nossa aula. Nós já vamos para a nossa aula 57 e 58, falando sobre 56 e 57, falando sobre condicional e bicondicional. Vou pegando aqui nosso primeiro exercício. Classifica como verdadeiro ou falso, página 159. Aqui. E temos as frases, as seguintes frases. Isso. Então vamos à primeira frase. Dada a condição x é menor que 3, então se x é menor que 3, aí ele coloca o seguinte: podemos ter x igual a 2? Verdadeiro ou falso para a letra A aqui? Verdadeiro. Verdadeiro. Letra B. Dada a condição x menor do que 3, menor ou igual a 3, podemos ter x igual a 3? Verdadeiro. Verdadeiro. Muito bom. Tá? Porque estabelecida a condição, dentro da condição isso é verdade. Então, 2 é menor ou igual a 3?
Verdadeiro. Verdadeiro. 3 é menor ou igual a 3? Verdadeiro também. Verdadeiro também. E o π, ele é menor do que ou igual a 3? Falso. É falso. Por que essa daqui é falsa? As outras eram fáceis, né? Mas por que esse π é falso? Porque ele não é nem igual nem menor que 3. O π, ele é uma aproximação de 3,1462, né? Ou seja, um número irracional. Então ele é maior do que 3 e não menor ou igual a 3. Se o símbolo tivesse trocado ali, essa seria verdadeira. Letra F. A negação de x ao quadrado igual a 9 com x diferente de 3 ou x diferente de menos 3, ou seja, x é diferente de mais ou menos 3, o que você acha dessa ideia? Eu coloquei falso. Falso. Então, quando você vai negar o ou, quando a gente vai negar o ou, a gente não usa o e, né? Do jeito que está aqui. A negação do ou é a negação do primeiro e a negação do segundo. Tá? A negação de x diferente de 3 ou x diferente de menos 3 não é x diferente de mais ou menos 3. Tá? Deveria ter escrito P, ó, vou colocar aqui, P ou Q. A negação é não P e não Q. Tá certo? Esse tiozinho aqui significa não. Não acontece o primeiro e não acontece o segundo. O último aqui é a negação de zero menor que, ou de x menor que zero e x maior que zero. Coloquei verdadeiro. Verdadeiro. A negação de x menor que zero é x maior que zero. Então, a negação de x maior que zero tem outras formas de se fazer também. Não é só x maior que zero. Eu poderia ter que x igual a zero. Se eu colocar x igual a zero, também estaria negando x menor que zero. Então, eu posso colocar aqui que x é maior ou igual a zero. Então, essa aqui seria a nossa negação. Tá? Então, pela frase aqui, essa aqui é falsa. Beleza? Então, dentro também da lógica argumentativa, nós temos aqui o nosso exercício 2, que ele é bem simples, e nós já vamos para a próxima questão. Você que já anotou aí, vamos tirando as suas dúvidas. Uma das propriedades fundamentais dos números reais é a potência de expoente par. Não são negativas. Há situações em que isso pode representar um obstáculo, ou em outras pode sugerir um caminho para a resolução de um problema. Consideremos agora a equação x ao quadrado menos 9 ao quadrado mais x, y menos x menos 9 elevado à quarta. Sendo x e y números reais, podemos afirmar que x é par, ímpar é par, x é ímpar, y é par, ambos são pares, ambos são ímpares, ou y é um número primo. Então, nós temos duas equações aqui, duas formas, duas equações aparecendo aqui para a gente. Então, a gente tem o seguinte. Primeiro aqui, x ao quadrado menos 9. Vou colocar igual a zero. E nós temos y menos x menos 9, que também é igual a zero. Tá? Então, aqui eu tenho duas equações aqui para a gente observar essas potências aqui. Para a nossa primeira, que é x ao quadrado menos 9 igual a zero,
eu posso terminar ela da seguinte forma, ou seja, eu posso colocar que x é igual a raiz quadrada de 9, tá certo? Vai ser 9 para lá, tirando a raiz quadrada dele. E eu tenho aqui duas respostas, tá? Então, eu tenho duas respostas aqui. Eu tenho que x é 3, ou x é menos 3, tá? Então, ou um ou outro. Ou ambos também, né? E para a nossa segunda equaçãozinha aqui, nós temos que y menos x menos 9 igual a zero. Então, substituindo o x aqui, ó, eu vou ter duas respostas. Ou seja, quando eu coloco o 3 aqui nesse lugar, eu vou ter o seguinte, y é igual a x mais 9. Então, eu vou ter aqui duas respostas. Ou y é 3 mais 9, que é 12, ou y é menos 3 mais 9, que é 6. Ok? Então, eu vou ter aí essas respostas para o nosso y. Beleza? Então, observando aqui, ó, eu tenho que y é 6, y é 12, e o nosso x ou é 3 ou é menos 3. Aí tem as respostas aqui, ele coloca 5 afirmativas para a gente confirmar qual delas é a resposta correta. Através do que nós fizemos aqui, dá para a gente identificar. Ó, y é um número primo? Não, porque y é 12, é 6. X e y são ímpares? Não, o y é par. X e y são números pares? Também não, o x é ímpar. X é ímpar e y é par? Isso é verdade, x é ímpar e y é par. Então, a resposta correta é a letra B. Bom? Letra B.